bom é nós estarmos aqui, amém? Glória a Deus. Eu tenho dito várias vezes aos irmãos que tenho muitas Bíblias, é lógico, mas a Bíblia que eu mais gosto é esta, velhinha, já com algumas folhas que eu tive que colar com fita cola, para elas não darem aqui soltas, está cheia de papéis, cheia de riscos, toda marcada, e às vezes ando à procura de um versículo que eu já não me lembro, nem o capítulo, mas eu lembro-me que ele está deste lado da Bíblia riscado desta maneira, e eu venho cá à procura e eu lá encontro. Hein? Ou seja, esta Bíblia sabe muito, mais do que as outras, porque ela está riscada, e eu tenho uma memória visual. Mas, sabe uma coisa? Há muitos cristãos que apenas se limitam a marcar a Bíblia e a riscar a Bíblia, mas não deixam que a Bíblia marque as suas vidas. É muito importante nós marcarmos a Bíblia. Isso ajuda-nos a estudar, a compreender, a procurar, a encontrar aquilo que nós desejamos. Mas mais importante do que isso, é nós deixarmos que a Bíblia marque a nossa vida. E nesta manhã o grande desejo que eu tenho no meu coração é que verdadeiramente cada um de nós hoje saia deste lugar marcado pela palavra de Deus. Se eu posso dar um título àquilo que eu vou compartilhar com os irmãos é Conversas Soltas sobre o poder da palavra. Conversas soltas, não é bem uma mensagem, mas é apenas algumas conversas que nós podemos ter a respeito do valor e do poder da palavra de Deus. É muito interessante nós pensarmos, todos nós já sabemos que todas as coisas foram criadas e são sustentadas pela palavra, certo? Mas quando a Bíblia nos está a dizer que todas as coisas foram criadas e sustentadas pela palavra, está a referir-se àquilo que criou todas as coisas. E é importante nós percebermos isto no nosso coração. Jesus criou todas as coisas e Jesus sustenta todas as coisas, certo? Mas aquilo que a Bíblia nos diz é que foi a palavra que criou todas as coisas e pela palavra todas as coisas são sustentadas. É muito importante nós pensarmos neste poder, nesta capacidade, nesta criatividade da palavra. A Bíblia nos diz lá no livro de Gênesis capítulo 1, que no princípio criou Deus o céu e a terra. Diga comigo, e a terra era sem forma e vazia. Hein? E as trevas, a escuridão, pairava sobre o abismo. E o Espírito de Deus movia-se. O Espírito de Deus movia-se. Algo que era sem forma, algo que estava vazio, havia terra, havia águas, mas o Espírito de Deus movia-se. E o Espírito de Deus nós sabemos que conhece todas as coisas, incluindo as profundezas de Deus. Portanto, o Espírito de Deus movia-se naquilo que Deus tinha criado, que diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. O Espírito de Deus andava por ali, movia-se. Mas não dava forma a nada. Nem deu forma a nada. Até o dia em que Deus falou e Deus disse, haja. Amém. E quando Deus disse, haja, haja luz, haja separação, haja dia, haja noite, haja separação entre as águas e a terra. Quando Deus falou, haja, o Espírito agiu, o Espírito criou, o Espírito formou, o Espírito deu origem a determinadas coisas. Já existiam, sabe, a terra já existia, mas o Espírito deu origem. Sabe? Quando Deus falou, terra produz, a terra produziu os animais. Mas o Espírito deu a força, a capacidade, o poder para que a terra produzisse. Quando Deus quis criar as aves e os animais marinhos, diz que Deus falou para a água e Deus diz, haja, água produz. E a água produziu. Então nós precisamos de entender que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, antes de nós termos um corpo físico formado por Deus, diz que Deus formou o nosso corpo do pó da terra, mas nós já existíamos. No momento em que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança,
O Espírito deu origem. Porque o Espírito dá origem em obediência àquilo que Deus fala. Agora, nós temos em nossa vida o Espírito de Deus. Aquele mesmo Espírito que criou e deu origem às coisas está e habita em nós. Eu volto a repetir, está e habita em nós. Não nos visita, está e habita em nós. Então o Espírito o que é que faz? Ele está a pairar, vamos dizer assim, sobre as ideias que nós temos, sobre os desejos que nós temos, sobre as intenções do coração que nós temos. Ele está por aí a pairar. Mas no momento em que nós falamos, ele vai dar origem. Por isso nós precisamos de entender o poder que há naquilo que nós falamos. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios, capítulo 18, a morte e a vida estão no poder da língua. Diga lá comigo, a morte e a vida estão no poder da língua. Então nós precisamos de entender no nosso homem interior. É um entendimento espiritual, sabe? Não é um entendimento aqui mental. É um entendimento espiritual. Na realidade, o entendimento mental leva-nos mais a olhar para as coisas que são naturais, parecem ser comuns. Não é? As pessoas nos dias de hoje, por exemplo, nós estamos agora no mês de setembro, entrar no mês de outubro, já se ouve apanhar as vacinas da gripe. Não é? Porque as pessoas preparam-se para o mal. As pessoas preparam-se para enfrentar as coisas desagradáveis. Há pessoas, inclusive, que no dia de hoje, sem se aperceberem, estão a semear a doença na sua vida. Eu tenho que me preparar para a gripe que vem aí. Vem aí, mas não é para mim. Não é? As pessoas preparam-se, enchem a casa de comprimidos para as dores de cabeça, para as dores de... A casa está cheia de comprimidos. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. A Bíblia afirma e nós precisamos crer naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz, nós cremos. Não está escrito só por acaso. Está escrito para nós aprendermos, para nós aplicarmos esses princípios à nossa vida. E em vez de nós falarmos aquilo que o comum dos mortais fala, nós precisamos aprender a falar aquilo que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que nos criou e que nos sustenta e que colocou, ouça bem, Ele colocou em nós o princípio da palavra. É nisso que nós precisamos crer para nós podermos falar o que Ele fala. E chamarmos o que Ele chama. Deus falou bênção para nós. Ele é o Deus que nos abençoa. Diga lá, o meu Deus é um Deus abençoador. Não é um Deus castigador. É um Deus que nos ama. Uau! Uau! Ele não anda ali atrás de nós a ver no dia em que nós falhamos, para, toma lá. Não, Ele está ao nosso lado. Ele vive em nós, porque Ele é um Deus abençoador. Ele faz morada em nossa vida. Então, ao fazer morada na nossa vida, Ele colocou em nós esses princípios, que são os princípios fundamentais para nós podermos ter sucesso. E há um texto nas Escrituras que diz o seguinte, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, diz assim, não erreis. Em algumas traduções da Bíblia diz assim, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu gosto da tradução que diz assim, a má conversação corrompe os bons costumes. As más conversas, aquilo que nós falamos, aquilo que nós permitimos que saia da nossa boca e que entre pelo nosso ouvido, isso vai corromper os bons costumes. Por isso nós precisamos ser pessoas bem cuidadosas com as amizades que nós temos, com os relacionamentos que nós temos, porque isso vai afetar a nossa vida. Vai afetar a nossa vida espiritual, vai afetar a nossa vida emocional, vai afetar a nossa vida física, económica, relacional, vai afetar a nossa vida. Eu já vou ler textos nas Escrituras que vão provar isso. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Há um ditado português que diz assim, junta-te aos bons, serás como eles. Junta-te aos maus, serás piores do que eles. Eu não sei porquê, juntar aos bons só ficamos ao mesmo nível. Aos maus ficamos piores, eu não sei por que será.
Eu queria me juntar aos bons para ficar melhor que eles, mas pronto. Mas é um ditado comum. E tem todo o sentido. Então, nós na nossa vida precisamos mesmo ter cuidado. Hein? Cuidado com as conversas que nós temos, com aquilo que nós ouvimos, que isso afeta a nossa maneira de pensar. Suponha que lá no seu trabalho já fez uma ou duas coisas mal feitas. Pode acontecer, todos nós falhamos, certo? Nós queremos fazer o melhor, mas aconteceu, olha, fiz um erro e fomos chamados ao chefe. E fizemos segunda vez, fomos chamados ao chefe. Quando o chefe nos chama a terceira vez, nós dizemos, uau, o que é que eu fiz desta vez? A nossa mente ficou afetada, sabe? Porque fizemos duas coisas erradas e esquecemos as 1000 que já fizemos certas. Quando o chefe nos chama, nós já estamos à espera de uma repreensão. O que é que ele vai dizer desta vez? Ficamos afetados por isso. Isso é um vírus, sabe, que afeta a nossa maneira de pensar. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que os colegas dizem, aquilo que se passa ao nosso redor, aquilo que nós abrigamos no nosso coração, na nossa mente, mais cedo ou mais tarde vai sair. Então nós precisamos guardar a nossa boca, guardar o nosso coração. E a Bíblia diz, as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. Quantos pais há que têm bons costumes na sua casa, têm bons princípios na sua casa, mas de repente começam a ver os seus filhos com maus costumes? Se eles em casa aprendem bons costumes e depois os pais começam a ver maus costumes, onde é que eles aprendem isso? Com as companhias que têm, com as conversas que têm. Então os pais têm que estar alerta. Ouça, não permita determinado tipo de conduta nos seus filhos. Corrija-os na hora certa. Porque quando nós permitimos determinado tipo de comportamento, nós estamos a dizer que isso é certo, eles podem continuar. Vamos ensiná-los. Como é que nós os ensinamos? Olha, eu vou dizer uma coisa que nos dias de hoje não é muito correto, mas olha, nós ensinamos os nossos filhos com uma boa palmada no rabo. Aí, pá, não diga isso, olha que isso é crime, isso está prisão. Eu vou-vos dizer, a Bíblia diz que nós corrigimos os nossos filhos com a vara da disciplina. Eu não preciso de bater num filho com cinto, não preciso de arranjar aí um taco de beisebol, não, mas uma boa palmada, na hora certa, vai ajudá-los. Eu até creio, honestamente, até creio que Deus criou isto precisamente que a palmada fica mesmo assente. Uma palmada no selim. Já imaginou? Uma palmada no selim? Eles até fazem assim, não é? Então, até dançamos juntos. Mas mais do que a palmada, é aquilo que nós falamos deles. Aquilo que nós falamos deles vai determinar os bons costumes nas suas vidas. Este meu filho não presta para nada. Este meu filho é um terrorista. Este meu filho é um terrorista. Então, se ele é um terrorista, quando faz coisas mal feitas, o que é que você se espanta? Alô? Se você está a determinar com a sua boca que o seu filho é terrorista, que o seu filho é malandro, que o seu filho não estuda, que o seu filho não obedece, cuidado com a sua palavra. A sua palavra vai determinar os bons costumes na vida do seu filho e na sua própria vida. Vamos abrir, por favor, em Tiago. Tiago, no capítulo 3. Alguém disse uma vez que deixa-me ouvir aquilo que tu falas que eu vou dizer como é que está o teu coração. Às vezes, ao ouvirmos as conversas ao nosso redor, nós vemos se as pessoas têm fé, se não têm fé. Nós vemos só por aquilo que nós ouvimos. Diz assim aqui em Tiago, no capítulo 13, e prestem bem atenção. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo.
todos ofendemos em muitas coisas. Numa tradução da Bíblia diz que todos tropeçamos. Eu gosto desta que diz, todos ofendemos em muitas coisas. Em quantas coisas? Em muitas coisas. Olha agora assim, fecha os olhos, olha para dentro. Consegue olhar e dizer, tu já ofendeste muita gente. E o que é que isto significa? Se nós já ofendemos, também já fomos ofendidos. Certo? Mas há uma característica interessante. É que quando nós ofendemos, nós até podemos ofender sem querer. Mas ofendemos. Agora, a pessoa que foi ofendida é que vai receber isto de uma maneira diferente. Ora, vejam só o que ele disse. Ele andou até escrever aquilo que havia de dizer. As pessoas começam a fazer o filme. Ele escreveu, ele planeou dizer aquilo para me ofender. Ele fez assim, ele até jejuou para ter a garantia daquilo que ia dizer. Quando nós recebemos a ofensa, a coisa complica. Mas quando somos nós a ofender, não, foi nem queria. Nem queria. E depois eu disse, eu estou ofendido. E sabe como é que as pessoas pedem perdão? Se eu te ofendi. O outro diz que ficou ofendido. E nós ainda pomos, se eu te ofendi. Nunca aconteceu isso convosco, não é? Se o outro está a dizer que ficou ofendido, nós temos que pôr se. Nós pedimos perdão e acabou a conversa. Mas veja o que a Bíblia diz. Todos tropeçamos, todos ofendemos em muitas coisas. Se alguém não ofende em palavra, esse homem é perfeito e capaz, veja bem, de refrear todo o corpo. A nossa palavra tem o poder e a capacidade de ter domínio sobre o nosso corpo. Uau! Como é importante isto. A palavra, ouça bem, a palavra na nossa boca tem a capacidade de ter domínio sobre o nosso corpo. Veja bem, quando pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Ora, nós não dominamos a língua do cavalo, mas ao colocar um freio na sua boca, a Bíblia diz que nós conseguimos dirigir o seu corpo. Assim como diz também, que vede também os navios que sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Nenhum de nós tem o controle sobre o leme. Mas nós podemos dirigir. Nós não temos domínio sobre o leme. Mas nós podemos dirigir para onde queremos que vá. Eu também não tenho controle sobre o espirro, mas posso espirrar para onde eu quero. Dois. Peço desculpa. Verdade, aqui é só saúde. Hein? E ainda bem que eu estou vivo, que se eu estivesse morto, ressuscitava 7 vezes para mostrar que estava ressuscitado. Hein? Foi assim que aconteceu com o menino que morreu, o profeta orou, quando ele se levantou, espirrou 7 vezes. Ok, bem. Então diz a Bíblia, aqui no verso 5, diz algo muito interessante. Eu peço desculpa. Hein? Sabe uma coisa? Isto é alergia aos cavalos. E agora vocês dizem, mas onde é que está o cavalo para ele ter alergia? Já passou, agora já não espirro mais. Hein? Assim também a língua, preste bem atenção, assim também a língua é um pequeno membro e gaba-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. É interessante pensar nisto. Para incendiar um bosque, mas nós não precisamos de um lança-chamas. Basta um fósforo. E nós podemos incendiar um bosque. E a nossa língua é comparada a esse fogo.
E se nós prestarmos bem atenção, há uns dias atrás eu recebi pelo Facebook um pequenino vídeo que dizia assim, como se consegue acabar uma discussão com a mulher sem palavras. E então a mulher estava a falar, e o homem agarrou no telemóvel e fingiu que ia tirar uma fotografia a ela. E ele pôs o telemóvel e ela continua, agarra. Como se acaba uma discussão com a mulher sem palavras, tirando uma fotografia com o telemóvel. Ela, assim, já sabe. Mas todos nós sabemos que a maior parte das discussões que acontecem entre os casais são de ninharias. Coisas que não valem nada, que não têm sentido, mas cada um quer ter a razão, cada um quer ter a última palavra. Se eu posso ensinar um segredo aos irmãos, lá na minha casa, quando há alguma discussão, há sempre um que tem razão, sempre. E o outro sou eu. Está arrumado. Pronto, e acaba-se os assuntos. Por que brigar às vezes? Mas sabe uma coisa? É que uma palavra puxa a outra puxa mais outra ainda, e a outra puxa o abecedário, e a outra puxa um livro inteiro. E as pessoas ficam ali a discutir, porque o fogo foi incendiado com palavras. E isso afeta a vida emocional, a vida espiritual, a vida familiar, o relacionamento entre o cônjuge e os filhos, porque quando as coisas não funcionam bem, isso é transportado para a vida dos outros. Afeta o relacionamento no trabalho e em todo lugar. Porquê? Porque não se soube o travão. Agora, veja o que a Bíblia diz. A língua é um pequeno membro que se gaba de grandes coisas. Pois é. Vede com grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo. Veja o que está aqui escrito. Mundo de iniquidade situada entre os nossos membros. Ela, diga comigo, contamina todo o corpo. Então, a contaminação no nosso corpo, na grande maioria dos casos, acontece por causa da língua. Por causa daquilo que dizemos. Por causa daquilo que falamos. Por causa daquilo que nós assumimos como sendo certo e falamos. E traz contaminação ao nosso corpo. Ora, se a língua traz contaminação, a língua também traz saúde. Também traz bênção. Também traz riqueza. Também traz sucesso. E obrigado por esses amenos escondidos ali que já deviam estar cá fora. Se a língua contamina, a língua abençoa. Precisamos saber usar a língua do modo certo, do modo correto. Veja bem o que diz assim. Inflama o curso da natureza. Uau! A natureza foi criada boa, mas a língua até consegue inflamar o curso da natureza. As notícias que se ouvem. Olha, eu vou dar aqui um conselho, mas isto é mesmo sério, eu vou dar um conselho aos irmãos. Quando os irmãos estão a ouvir notícias, as notícias 90% é só lixo, mas vale não ouvir. Porque senão vai ficar afetado. A sua mente vai ficar afetado por aquilo que ouve e vai começar a falar. Olha, já viste o que é no mundo? Oh, é só tragédias. Nós vivemos num mundo que é só tragédias. Alguns até dizem assim, estamos nos últimos tempos. Os irmãos sabem qual é a maior manifestação dos últimos tempos? Sabem? Querem mesmo que eu vos diga qual é a maior manifestação dos últimos tempos? Não são calamidades, não são tufões, não são tremores de terra, nem guerras. Sabe qual é? A maior de todas é que num só dia cidades inteiras são salvas. Oh. Num só dia. Multidões se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Esta é a maior de todas as manifestações dos últimos tempos. E nós vimos isso nos últimos tempos. Filipe foi transportado até Samaria e quando ele estava em Samaria pregava o Evangelho e toda a cidade se converteu a Cristo.
Isso foi últimos tempos, porque os últimos tempos começaram no dia de Pentecostes. Mais um amém ali, bem cá para fora. Não penso que os últimos tempos estão à espera até o dia de hoje para se manifestarem. Nos últimos tempos, diz Deus, e Deus nunca mentiu, pois não? Nos últimos tempos, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne e falarão novas línguas. Quando é que foi isso? Diga lá no Pentecostes. Não tem vergonha, não tem medo de dizer no Pentecostes. Os últimos tempos não são estes dias que estamos a viver. Os últimos tempos começaram naquela altura e vieram até hoje. Portanto, essa coisa de dizer estamos nos últimos tempos não é de uma descoberta. Não é preciso ir à universidade. É preciso ler a Bíblia. E as grandes manifestações é vermos a implantação da glória de Deus. Porque Deus quer que toda a terra seja cheia do conhecimento da sua glória. Eu estava a pensar aqui no poder da língua, no poder da fala, como inflama, como é que a fala pode inflamar a natureza. Josué estava lá no meio de uma guerra. E diz-nos a Bíblia que Josué buscou a Deus e quando ele busca a Deus ele é ousado. Isso bem, ele é ousado e diz que ele fala para o sol e diz, sol para. E o sol parou até que o povo de Israel venceu os seus inimigos. O dia alongou-se, o dia prolongou-se. E diz a Bíblia, e Deus ouviu a voz de um homem. Em determinada ocasião, Elias estava a falar e naquele dia Elias devia ter bebido um caldinho de boa disposição, mas ele não bebeu. E porque ele não bebeu, ele falou uma coisa e disse, até eu falar, não haverá mais chuva na terra. Haverá anos de seca. Se ele tivesse pensado, ele não iria dizer uma coisa dessas. Porque se ele disse, até eu voltar a falar, não haverá chuva, ele esqueceu-se que ele também estava cá. Ou então ele devia dizer, não haverá chuva para vocês, mas chuva para mim sim. Alô? Não é? E diz a Bíblia que ele teve que ser alimentado pelos corvos, traziam carne de manhã e à noite. E para abreviar essa história, até que ele voltou a falar e a chuva veio. Mas naquele período foi sustentado pelos corvos, foi sustentado por uma viúva. Já viu a situação que o profeta se colocou? Porque ele disse, até eu voltar a falar não haverá mais chuva aqui. Eu é que vou determinar. Eu é que vou determinar. Somos nós que determinamos o curso da nossa vida. Nesta manhã, como eu disse, isto eram conversas soltas. E eu quero encorajar cada um de vós diariamente a utilizar o poder que há na vossa língua para chamar coisas boas à vossa vida. Quando se levanta pela manhã, ainda mesmo a espreguiçar, espreguiçar faz bem, sabia disso? Oh, glória a Deus, este é um dia fantástico para mim. Semeie coisas boas. Oh, graças a Deus, eu estou cheio de saúde. Isto aqui comigo é só saúde, é só saúde. Faça assim 2 vezes ou 3 vezes, fica cansado. Porque não está habituado a ir ao ginásio. Mas, oh, isto é só saúde. Se não tem condições de fazer uma caminhada de 10 km, visione. Oh, como eu me vejo a correr aí 10 km. Glória a Deus por este ginásio. Mas chame coisas boas, chame coisas boas à sua vida. Quando começa o seu dia, quem faz? Mais um dia chato. Lá vou ter que ir aturar o chefe. E lá aquela minha colega fala, parece uma gralha, nunca mais se cala. Não fale isso. Porque isso vai atrair à sua vida aquilo que está a falar. A sua colega é uma gralha? Então diga obrigado, Senhor, porque a minha colega só fala aquilo que é sábio. Comece a semear na vida da sua colega. Ao fim de algum tempo vai ver a diferença. Oh, caramba, mais um dia sem dinheiro, mais um dia... Que coisa, mas que vida é esta? Estou cansado desta vida. Eu sei bem do que estou a dizer. Estou cansado desta vida. Mais um dia sem... Não, começa a dar ordem ao dinheiro. Dinheiro vem ter comigo.
Dinheiro, vem ter comigo. Começa a chamar a sua colheita. Seguramente o irmão já plantou muita semente na sua vida, da qual não obteve colheita. Então começa a falar para isso, de toda a boa semente. As más, deixe lá ficar esquecidas. Mas de toda a boa semente que eu já plantei, eu chamo a minha colheita. Eu chamo a minha colheita. Começa a falar, dinheiro, vem ter comigo. Olha, se o dinheiro tem tanta ousadia para falar consigo, por que é que você não fala com ele? Quando chega o dia 20, puxa, ainda faltam 10 dias para o fim do mês. É o dinheiro a falar. Olha, tu tens que poupar, senão tu não vais conseguir viver estes dias. O dinheiro nunca falou assim convosco? Não. Então é o meu que tem uma boca assim. Parece a boca de um crocodilo ou de um hipopótamo. Fala, às vezes fala muito alto. Quando ele começa a falar, fecha-lhe a boca. Ele diz, ei, se tens boca para falar, tens ouvidos para ouvir. Vem ter comigo, dinheiro. Vem ter comigo, por todos os caminhos. Venha no ar, venha por terra, venha pelo correio. Vem ter comigo, dinheiro. Começa a chamar. Venha a mim o melhor trabalho. Venha a mim o melhor salário. Venha a mim o melhor emprego. Venha a mim o melhor patrão. Venha a mim melhores oportunidades. Venha a mim mais favores. E o dinheiro começa a chegar. E depois você olha para aquele dinheiro e diz, e agora como é que eu vou gastar? Tenho aqui os bicos de papagaio. Venda o papagaio todo. Para que é que quer os bicos? Venda. E se ninguém quiser comprar, ofereça. E começa a dizer, eu estou cheio de saúde, eu estou cheio de força, eu estou cheio de vigor. Não há moléstia alguma, não há doença alguma, não há enfermidade alguma que venha à minha vida. Eu tenho vida, eu tenho saúde, eu tenho força, eu tenho vigor. Declare isso com a sua boca. Se a língua, ouça bem, se a língua consegue inflamar o curso da natureza, sabe o que é inflamar? É encher, é incendiar. Então incendeie o curso da natureza da sua vida com coisa boa. Os melhores amigos são os meus. Os melhores colegas, o melhor patrão. Eu sou o melhor patrão. Porque nós não temos de estar toda a vida a ter patrões, também podemos ser patrões. Uau, as pessoas concorrem para vir trabalhar na minha empresa porque eu sou o melhor patrão. Então eu chamo os melhores empregados, eu chamo os melhores técnicos, eu chamo os melhores para estarem comigo. E se quer os melhores consigo, compense-os. Quem é que já ouviu isto? Aquilo que não é reconhecido não é celebrado. O que não é celebrado não é recompensado. E o que não é recompensado sai da nossa vida. Já ouviram isso? Então é assim, quer os melhores, pague-lhes bem. Reconheça o seu trabalho. Reconheça, valorize o trabalho dos seus empregados. Porque são eles que garantem o seu sucesso também. Reconheça, valorize. E se você valoriza os seus empregados, eles nunca vão desejar ir trabalhar para outro lugar. Eles querem estar consigo sempre. E eu olho nesta manhã, estou muito contente por ver muitos empresários aqui hoje. Uau! Eu chamo, os melhores empresários do Luxemburgo fazem parte deste rebanho. Que estão por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. E eles são abençoadores e abençoadores e abençoadores e abençoadores. Eles vivem para abençoar. E agora dizem, uau, eu sou um deles. É a vossa altura dizer, eu sou um deles. Simples princípios que determinam a nossa vida. Agora veja bem. Por sua vez, a língua, está a falar da língua, que inflama o curso da natureza, por sua vez, inflamada pelo inferno. Opa! Há pessoas que conseguem trazer o inferno tão perto, tão perto, tão perto de si, que sai da sua boca. Tenha domínio. Tenha controle. Influencia. A Bíblia diz que nós não podemos ter domínio. Ninguém consegue dominar a sua língua. Nós temos domínio sobre animais. Há pessoas que conseguem pôr a cabeça dentro da boca de um leão. Há pessoas que conseguem pôr uma cobra a dançar. Veja bem, alguns com um ratinho põem-se em cima da cadeira. Ai, 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 ai.
E os outros, como a cobra, põem a cobra a dançar e a fazer o que querem. Mas na língua, ninguém tem essa capacidade. Mas se nós, ouça agora com ouvidos de ouvir, se nós pomos um cabresto na boca do animal para nós o dirigirmos para onde queremos, se um pequenino leme consegue dirigir um grande navio, e se não temos capacidade de dominar a nossa língua, nós podemos pelo menos alimentar a fonte que dá força à nossa língua. Diga comigo, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu vou repetir, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se eu não tenho a capacidade de dominar, de ter domínio sobre a minha língua, eu pelo menos tenho a oportunidade de alimentar a fonte que alimenta e que faz a minha língua falar. Coloque a palavra de Deus no seu coração. E quando a palavra de Deus está no seu coração, você começa a falar o quê? Aquilo que Deus diz. E sabe uma coisa? Aquilo que Deus diz, e nós começamos a falar o que Deus diz, vai identificar-nos com Ele. Não há oportunidade de fuga. Eu volto a repetir, não há oportunidade de fuga. Mesmo quando falhamos, estamos identificados com Ele. Sabe qual foi uma das acusações que fizeram a Pedro quando Pedro estava a negar Jesus? Tu também és um deles. Eu não. Oh, mulher, tá anda cega, o quê? Vai oculista. Eu não. Eu nunca andei com ele. Sabe o que é que a Bíblia diz? Não, tu és um dos dele, porque falas como ele. Alô? Diga lá comigo, falas como ele. Quando nós estamos com Jesus, nós aprendemos a sua maneira de falar. Eu volto a repetir, quando estamos com Jesus, ou quando estamos na sua palavra, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres. Porquê é que ele diz pedireis tudo o que quiseres? Porque nós estamos tão identificados com ele, tão identificados com a sua palavra, que aquilo que nós vamos pedir não é que o vaso caia na cabeça da sogra. Nós vamos pedir coisas boas. Por falar na sogra, há quem diga que Pedro negou Jesus porque lhe curou a sogra. São as más línguas, sabe? Eu vou me vingar. Curaste-me a sogra, eu vou me vingar. Tem lá. Nós estamos tão identificados com Ele que a sua palavra passa a ser a nossa palavra. E se algum dia estamos a fazer algo errado, não, tu não disfarças. Tu falas como Ele fala. E quando nós falamos como Ele fala, então nós pensamos como Ele pensa. Porque a fala é o produto daquilo que nós pensamos. Como imaginou na sua alma, como pensou, assim é. Então, conforme nós pensamos, assim nós falamos. Essa coisa de dizer disparates, eu estava na brincadeira, isso é conversa fiada. A Bíblia chama tolice a isso. Se tu ofendes e depois diz que estás na brincadeira, és tolo. Não faças isso. Fala o que é bom, fala o que é certo, fala o que é puro, fala o que é honesto, fala o que é de boa fama, fala aquilo que edifica a vida do outro. Ser de bênção na vida de alguém todos os dias. Faz um telefonema. Por que não? Fazer um telefonema diariamente. Escolhe, neste mês eu vou ligar a 30 amigos. E liga para cada um. Hoje vou ligar para um, amanhã para o outro, depois para o outro. Então, como é que está? Olha, só para dizer, pá, Deus te ama. Podes contar comigo. Tu és fantástico. A minha vida estaria incompleta se tu não existisses. Diga qualquer coisa boa ao seu amigo. Eu já disse, às vezes nós só damos abraços. Pedro, quando se virou para Jesus, Pedro não disse, para onde iremos nós, se és tu que tens os melhores abraços deste mundo? Para onde é que nós iremos, se és tu que nos dás a prosperidade? Para onde é que nós vamos, se és tu que nos dás cura? Pedro não disse isso. Nem nos dás beijinhos e abraços. Não, Pedro disse, para onde iremos nós, se tu tens as palavras da vida eterna?
Há muitas pessoas que só gostam dos beijinhos e dos abraços, mas não gostam da palavra. A palavra liberta, a palavra restaura, a palavra renova. Ouça bem, a palavra retira o que está errado e coloca o que está certo. E quando nós arrancamos alguma coisa de nós, dói. Há hábitos na nossa vida que doem para sair, mas eles doem como resultado do poder da palavra em nós. Amém. Nesta manhã, eu vou concluir. Eu depois vou continuar a falar, não sei se no próximo domingo, porque eu tenho um grande desejo no meu coração de falar sobre a família. E domingo que vem eu vou falar sobre a família. Determinei agora com as minhas palavras. Mas utilize a sua linguagem para abençoar a vida dos outros e a sua própria vida. Utilize a sua linguagem para determinar aquilo que quer. Em vez de falar e chamar a atenção dos outros pela negativa, fala aquilo que é certo. Seguramente os irmãos já tiveram com alguém que está doente. E quando esse alguém está doente, vem alguém que quer ajudar o doente, fazendo-se mais doente ainda. Não? Nunca tiveram ao lado pessoas assim? Espero que não sejam vocês. Sabes lá, eu tenho todos os dias dor de cabeça. Tu nem imaginas, eu tenho dor de cabeça e mais nos 10 dedos. Na cabeça dos 10 dedos. Faz lembrar a outra, que foi ao médico, dizia, sou doutor, eu não sei o que é que eu tenho no meu corpo. Ela estava tão impregnada de doenças que ela disse, doutor, eu toco aqui, dói-me, eu toco aqui, dói-me, eu toco aqui, dói-me, eu toco aqui, dói-me. Sou doutor, eu tenho tantas doenças, toco aqui, dói-me. Mulher, você tem o dedo partido. Há pessoas que querem atrair a atenção dos outros. Sabes? E alguns para animar aqueles que estão doentes, então, é que são bons. São mesmo bons. Aqueles amigos são espetaculares. Está a pessoa ali no hospital, doente. Às vezes querem ouvir uma palavra de encorajamento. Sabes lá, olha que a minha sogra morreu disso. Vocês nunca ouviram? Gente que não sabe utilizar as palavras, que afeta a vida dos outros e afeta a sua própria vida. Fala o que é bom. Se tem que usar a sua mente, vá revisitar lá o seu passado e chama as coisas boas do seu passado. Se há alguma coisa errada, esqueça. Nunca fale nada, nunca fale nada para os outros que você não queira que eles saibam ou queira que eles esqueçam. Fala o que é bom. Fala o que é certo. Fala aquilo que levanta. Sabes, hoje tu estás aflito, então olha, junta-te ao clube. É aquilo que mais se ouve. Junta-te ao clube. Estás aflito, também estou aflito, pronto, olha, vamos chorar os dois. Estás aflito, conta comigo. O que é que tu precisas? O que é que eu posso fazer por ti? Vamos caminhar essa jornada juntos. Se o outro está aflito, não escolha o ombro do aflito para você chorar. Dê o seu ombro para que o aflito chore e você vai chorar no ombro de outro. Amém. Amém. Levante. Porque à medida que levanta alguém, Deus encarregará alguém de o levantar a si. Fale coisas boas. Então vamos encher o nosso coração com a palavra de Deus. Vamos encher o nosso coração com aquilo que é certo. Vamos encher o nosso coração com coisas boas, irmãos. Coisas boas. Eu tinha aqui tantas coisinhas, mas são mesmo pensamentos soltos. Vocês pensavam que eu estava a brincar, mas olha, está tudo assim em papelinhos. São mesmo pensamentos soltos. Eu já estive aqui a vasculhar. Se eu saltei algum, fica para a próxima. Deixe-me só dizer isso. As nossas palavras podem causar guerra ou trazer paz. As nossas palavras podem trazer sentimentos de ódio, de vingança, de derrota, de condenação, ou podem trazer pensamentos de aprovação, de encorajamento, de segurança. As nossas palavras podem fazer isso.
As nossas palavras podem criar bons sentimentos na vida dos outros ou maus sentimentos na vida dos outros. Oh, tu sabes lá, eu ontem vi um fulano, pá, na rua, só uma pessoa torcer o pipo. Sabes o que é que ele fez? Agarrou numa faca e cortou o pescoço daquela senhora. E tu ficas a pensar, se eu estivesse lá, eu não tinha ficado pela ideia, eu tinha mesmo torcido o pipo ao homem. Porquê? Porque as minhas palavras criam revolta. Em qualquer pessoa que tenha uma mente sã, ao ouvir notícias dessas, fica revoltado. Como é que há pessoas que podem agarrar? Isto é verdade, não estou a contar uma história, é verdade. Eu recebi isso. O homem estava a falar com a vizinha e de repente puxa a faca e corta o pescoço à vizinha. E vocês que, Jesus, nós ficamos. Mas eu também posso falar assim, olha, sabe uma coisa? Semana passada teve um tempo fantástico, a praia estava maravilhosa, a água boa, vocês nem me imaginam. E sabe uma coisa? Isso começa a criar o quê? Primeiro que tudo, um sentimento de inveja. Mas porque vocês são cristãos, não dão lugar à inveja e começam a imaginar-se, uau, é bom estar... Fora com a inveja. Certo? As palavras podem criar coisas boas ou coisas más. Então, seja um portador de boas novas. Determine fazer o bem a todas as pessoas e comece com as suas palavras. Fazer o bem a todos, a tempo e fora de tempo, mas comece com as suas palavras e deixe Deus ser Deus na sua vida. Amém. Mas fique em pé. Atrai as pessoas à sua vida com aquilo que fala. As palavras podem atrair ou podem repelir. Vamos atrair pessoas a nós com aquilo que nós falamos. Pai, nós vimos a Ti no nome de Jesus. E nós estamos gratos nesta manhã pelo privilégio que Tu nos deste de compartilhar estes pensamentos a respeito da Tua palavra e da palavra. E oramos para que cada pessoa nesta manhã, neste lugar, e aqueles que ouvem através da internet, tenham a consciência e tomem a consciência do poder que há na palavra. E cada um seja sábio para utilizar as palavras certas que promovem vida, saúde, sucesso, gozo, paz, segurança, tranquilidade, que promovem a Tua presença. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus, para que esta sabedoria seja implantada em cada coração pela Tua palavra, de tal forma que sejamos identificados pela Tua palavra em nós. Oramos, Pai, e sabemos que assim é, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu declaro também nesta manhã, qualquer pessoa que está neste lugar, com qualquer tipo de enfermidade ou doença, fica liberto agora. Eu declaro restauração nesse corpo. Eu ordeno toda a sorte de moléstia, sai desse corpo agora, no nome de Jesus. Eu chamo também bênção financeira, eu chamo bênção emocional, eu chamo bênção familiar a cada pessoa aqui nesta manhã, no nome de Jesus. E eu declaro que assim é, nada, mesmo nada, nenhuma força do maligno, nenhuma força do inferno pode impedir esta bênção de chegar à vossa vida, porque falamos e assim é. Que Deus ouve a voz do homem e por isso eu falo no nome de Jesus. A bênção, a paz, a segurança, a concretização de sonhos. Amém. Eu chamo o melhor de Deus para a vida de cada pessoa aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Quem crê diz comigo, assim é? E eu recebo. Amém. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia.